Essa é a história dessa nova obra que estou trazendo. Se gostarem, deixe o like e comentem algo para ajudar no engajamento. Comentem se querem a continuação dessa obra incrível. O que você faria se do nada surgisse uma janela de sistema que lhe promete poderes por cumprir algumas quests? Quem é um estudante que não é bom nos estudos, em lutas e nem mesmo tem um rosto bonito? Fórmula perfeita para sofrer bullying. Esses três estão conversando sobre como as webtoons de hoje em dia é sempre do mesmo, enquanto fumam e por isso colocaram o prota para vigiar. O grandão chega e começa a sufocar o prota, que pede para ele parar, mas eles já costumam fazer isso e o prota imagina que diferente das webtoons, ninguém vai aparecer para ajudá-lo, mesmo que ele grite bastante por isso. O prota se pergunta quando isso vai parar. Se fosse tão fácil como só cumprir quests e melhorar os status, o prota deseja que isso aconteça, então ele pensa e fala janela de quests e quando ele termina de falar, ele tem uma grande surpresa, não acontece nada. Ele continua repetindo e começa a gritar, mas não adianta de nada. O prota levanta e começa a pensar que isso seria muito bom, mas é impossível, já que não tem uma web novel, então é impossível que algo assim apareça, mas assim que ele termina de falar isso, ele percebe uma luz na sua frente. Quando levanta a cabeça, ele percebe uma janela de sistema na sua frente, que pergunta se ele aceita a quest e a partir desse momento, tudo muda, ou não, já que o prota ainda não aceitou. Deixa aí nos comentários se algo assim acontecesse. Você pensaria duas vezes antes de aceitar a proposta. Ele passou a aula inteira fechando e abrindo a janela, pensando se aceitaria ou não, mas é que ele ainda tá achando que isso pode ser apenas uma loucura da cabeça dele e também por não saber o que aconteceria quando aceitasse. Mas após pensar bastante, ele finalmente aceita, mas quando ele aperta em sim, uma garota estava passando bem na hora e ele aperta a barriga dela, Baek Shaerin, a garota mais bonita e popular da escola. Ela diz que o prota tá assediando ela e já mete um tapão na cara dele. Ele tenta explicar, mas ela não se importa. Ela manda ele ir na barraca comprar um sanduíche para ela. O prota diz que ela pode ir ela mesma, mas ela começa a falar que tem muitos seguidores e isso é por causa das lindas pernas que ela tem e seria uma pena ela cair no caminho e machucar e com isso, ele seria responsável. O prota diz que volta em um instante, mas que precisa do dinheiro. A Baek diz que ele deve estar louco, pois ela não vai pagar nada. Ela diz que isso deixa eles quites. O prota vai pensando quanto é fraco, que é aquele tipo de cara que não conseguem nem levantar o tom de voz quando acontecem situações como essa, só por medo. Enquanto se perdia nos pensamentos, o valentão de antes bate nele e ainda fica tirando onda perguntando se o prota tá bem. O prota diz que o que é deles está guardado, que no futuro, caso eles tiverem sucesso em algo, vai se vingar e mostrar a todos quem eles são. O valentão para de rir e fica encarando o prota, que pede desculpa pois fica com medo. Os valentões vão embora e a cena corta. O prota tá falando para a mãe dele que não vai mais para a escola, vai abandonar e criar um canal no YouTube. A mãe dele diz para ele parar de falar merda. O prota diz que escola é perda de tempo. Ela diz que ele fique quieto, pois ela tá segurando uma faca e não quer perder a cabeça. O prota insiste que pode ter sucesso no YouTube. A irmã dele começa a rir, manda ele calar a boca, que ele é um merdinha que não vai conseguir nada. Prota entra no quarto batendo a porta e sai dizendo que a mãe dele não sabe de nada. O prota se lamenta da vida que tem, que não consegue nem ficar contra os valentões. Ele pede para a janela de quests aparecer. O prota questiona se não já tinha apertado em sim, mas ele confirma novamente. Uma mensagem aparece dizendo que o sistema de quest começou e ele vai receber uma carta por completar a quest. O prota pergunta qual a quest. Uma mensagem aparece dizendo que o tutorial vai iniciar e a primeira quest dele é se desculpar com a mãe dele e ele vai ganhar uma carta de ouro. O prota já se anima pensando que vai poder vender a carta por ela ser de ouro, mas o sistema explica que existe ordem, sendo bronze, prata e ouro. O prota diz que não se importa, só quer saber de vender a carta. O prota vai até a cozinha e começa a gritar pedindo desculpas por gritar com ela e que não foi de propósito, só ficou nervoso. A irmã dele diz para a mãe que o prota tá ficando louco, e que é a oportunidade perfeita para internar ele. O prota se pergunta se é o bastante para cumprir a missão e uma mensagem aparece dizendo que ele cumpriu uma quest do tutorial, e ganhou uma carta de ouro. O prota volta pro quarto e começa a pensar quanto vai conseguir ganhar com a carta e se pergunta como pegar o prêmio. Então ele diz revelar carta e uma mensagem aparece, e uma luz começa a brilhar cada vez mais e finalmente surge uma carta. A carta vai fazer ele crescer 3 centímetros, mas só tem uma utilização e o sistema pergunta se ele quer usar.
ele diz que vai usar e o sistema diz que a carta está sendo usada. O Prota sai louco dizendo que cresceu 3 centímetros de ontem para hoje. Ele diz que foi ótimo ter se desculpado. A mãe dele também se desculpa com ele. E é quando ele percebe que está sempre se desculpando na escola, mas em casa não costuma fazer isso. Ele senta para comer, a cena corta e na escola ele está animado por ter crescido. E diz que até parece conseguir respirar melhor. As pessoas notam que ele cresceu e o Prota tá bem animado e se pergunta quando surgirá outra quest e o sistema avisa que mais uma quest do tutorial tá sendo criada e a recompensa vai ser uma carta de ouro e uma de prata. O Prota se anima, pois vão ser 2 cartas para fazer provavelmente mais uma coisa simples. Então a quest aparece dizendo Beige Baek Sharing e detalhe, até o último sinal tocar, e o Prota entra em choque, pois ela tá na frente dele e ele começa a encarar ela, que já pergunta se ele tá querendo apanhar, mas ela para e diz que alguns caras ficam felizes ao apanhar e isso é pervertido demais, então ela vai embora. Quando ela sai, o Prota diz que não vai fazer isso e quer desistir da missão. Um alerta de advertência aparece. Se o Prota desistir da missão, todas as recompensas vão sumir e a janela de sistema nunca mais vai aparecer. O Prota começa a dizer que isso é sacanagem com ele, mas o Prota tá falando alto no meio da escola. O Prota diz que não pode desistir, e que vai tentar beijar a Baek, mas como ele iria fazer algo assim? Ele pensa se poderia ao menos chamar ela para um encontro, pois não pode beijar sem consentimento. O Prota tá falando isso em voz alta, e perguntam se ele quer um beijo. Quando ele vira, é um cara que pergunta se ele quer um beijo. O Prota toma um susto e pergunta que porra é essa. Esse aí acusa. Ele tá todo ferrado porque uns valentões bateram nele. Ele é amigo do Prota e está sempre apanhando junto com ele. O Prota diz para ele parar com isso, pois parece que ele sabe lutar, mas não faz nada. O Yakuza pergunta que porra é essa de beijo. O Prota pergunta o que o Yakuza faria se tivesse recebido uma missão de beijar uma garota. O cara diz que seria honesto e pediria a ela. O Prota diz que isso jamais funcionaria com caras igual eles, então o acusa da ideia de pagar por um beijo. O Prota diz que é genial. O Prota diz que precisa de dinheiro e pergunta se o Kuza tem algum. Ele dá o dinheiro ao Prota, mas eles desistem, pois isso é errado, mas o Kuza pergunta como ele pretende fazer isso, pois de qualquer forma, precisaria ficar sozinho com alguma garota, o que não costuma acontecer. O Prota lembra que a Baek não vai para as aulas de educação física, então o Prota também não vai e fica sozinho com ela na sala. Ela questiona o Prota e ele diz que não estava se sentindo bem, por isso não foi. Ela diz que se ele estava encarando enquanto dormia, vai contar para todo mundo, mas ela estava só zoando com o Prota e manda ele comprar algo para ela beber, mas ele diz que já comprou um leitinho de morango. Ela diz que ele é um bom servo. Enquanto isso o Prota tá pensando em pedir ela em namoro. Afinal, as pessoas beijam quando namoram. Mas ele sabe que ela jamais aceitaria, mas que precisa fazer algo ou a missão vai falhar. Então ele vai lá e arranca a bebida da mão dela e começa a tomar, para ter coragem aparentemente. Daí ele mete um gritão perguntando se ela já beijou alguém. Ela pergunta-se por acaso ele tá querendo ser preso. Então o Prota diz que tava brincando e só tava curioso. Alguém chama o Prota e são os valentões que estavam gravando aquilo tudo e começam a rir dele por gostar da Baek. O Prota manda eles apagarem e diz que não é isso que eles pensam. Então o Prota toma coragem e grita mandando eles apagarem, mas ele toma um soco na cara que até a 13ª geração do Prota sentiu. O valentão diz que estavam só brincando, que se o Prota brincou, eles também podem, que só querem se aproximar mais dele. Ele tá pronto para bater no Prota de novo, mas a Baek segura a mão dele e diz para parar, pois o Prota já entendeu e manda que eles apaguem o vídeo. O valentão diz que tudo bem. Eles saem dizendo que vão fumar e não se preocupe pois não filmou, não seria louco de filmar ela. Ela diz que ao invés de ficar apanhando, deveria sempre sair mais cedo. Em casa, o Prota tá chorando e dizendo que falhou na missão e estragou tudo, apanhou para nada, que nem deveria ter tentado, ainda quebraram o óculos. E nem tem como usar desculpa para a mãe dele de que tropeçou, pois já tinha feito isso. Mostra a Baek na sala e ela lembrando que ele perguntou se ela nunca tinha beijado. Ela diz que nunca fez mesmo. Daí ela vai terminar de tomar o leitinho que o Prota deu a ela, mas ela lembra que o Prota tinha tomado antes e nessa hora um aviso chega dizendo que ele completou a missão. Sim, o sistema considerou um beijo só porque eles beberam no mesmo canudo. O Prota nem sabe o que aconteceu, mas está muito feliz por ter completado e já manda revelar as cartas. O Prota está muito ansioso para saber o que é. Ele fica assustado com o que ele vê, dizendo que é incrível e que não podia ser real. Pensei em acabar o vídeo aqui, pois seria um ótimo gancho para deixar aquele gostinho de quero mais. Porém, decidi fazer esse vídeo um pouco mais longo, então creio que isso já merece seu like.
Após revelar as cartas, a de ouro se chama Eu Vejo Isso. Essa carta vai melhorar a visão do prota. Ele ativa a carta e após usar, ele se surpreende, pois começa a ficar com a visão normal e agora ele não precisa usar mais os óculos. Ele fica muito feliz e sem acreditar que isso é possível. O sistema avisa que ainda tem uma carta. O prota manda revelar e ao ver a carta diz que isso é bom demais para ser real, mas dessa vez o autor resolveu deixar todos na curiosidade, pois não mostra qual é a carta. O prota chega empolgado querendo mostrar à sua mãe que está enxergando, mas só a sua irmã está lá. Ela diz para ele sentar e comer. Ele pergunta onde a mãe dele está, pois já está atrasada para o trabalho, e se foi ela quem preparou comida para ele. Ela diz que ele não fale com ela, pois está fedendo e pergunta se ele apanhou. O prota diz que só estava brincando com os amigos, e que jamais algo assim aconteceria. Ela diz que às vezes nem acredita que ele é um ano mais velho. Ela pergunta onde tá os óculos. O prota responde que não precisa mais, pois a visão dele melhorou. Ela manda ele parar de falar besteira e diz que quando se encontrarem na escola, ele não fale com ela. Assim que o prota chega já recebe um socão no estômago e o valentão pergunta como ele teve coragem de voltar para a escola depois daquilo que aconteceu. Os outros falam que provavelmente ele é burro. Ele mete uma joelhada na cara do prota e diz para encontrar ele na hora do lanche. O prota vai falar com Kusa, que fala para ele não comer nada, para não acabar vomitando e se desculpa com ele. Mas o prota diz que não precisa, já que não fez nada com ele. E eles parecem ter um acordo de não se meter quando coisas assim acontecerem e diz que é culpa dele, pois perguntou para Baek se ela já tinha beijado alguém. A cena corta e o valentão tá naquele mesmo lugar mandando o prota vigiar. O prota diz que sente muito pelo que aconteceu ontem. O cara mete um tapa nele e diz que é estranho estar batendo nele e ele não pedir desculpas. Ele joga o cigarro no prota e manda ele pegar, mas quando o prota tá indo pegar, ele manda que ele fume. O prota tá indo fazer isso, mas a irmã aparece e pergunta o que tá acontecendo. O valentão pergunta quem ela é. O prota diz que é irmã dele. O valentão diz que estava fumando e se sentiu mal e o prota só estava ajudando. Ela fica desconfiada, mas não faz nada. Ele diz que quase se meteram em problemas e pergunta se ela é popular. O prota diz que não e ele pergunta se é sério, e diz que eles devem ser amigos. Eles saem e no banheiro começam a conversar. Ele pede desculpas ao prota e diz que ele deveria ter falado antes que tinha uma irmã, mas ele diz que ela disse para ele agir como se não conhecesse ela. O valentão diz para o prota apresentá-lo a ela, afinal eles são bons amigos e ela parece ser bem gostosa. O prota percebe o que tá rolando e do nada o Kusa sai de uma das cabines, com as calças arriadas, dizendo que ele tá indo longe demais, mas ele leva um soco na cara e o valentão diz que assustou ele e diz que ele não faça mais isso. Não aparece com essa cara para assustá-lo e diz que ele nem parece um adolescente com essa cara. Prota chama a atenção dele e o chama de fudido. O valentão pergunta o que ele disse, e por incrível que pareça, o prota repete. O valentão vem para cima dele com sangue nos olhos e já prepara para meter a porrada no prota. Mas o prota mete um gancho na cara do maluco e nessa hora voltamos para a cena que o prota revelou a carta, que na hora não ficou muito animado pois disse que não iria conseguir usar aquilo. A carta foi um taque de boxe, mas com um nível de habilidade bem baixo. Ele acabou de usar o valentão, que diz que não vai mais poder viver desse jeito. Agora vai mudar as coisas e nesse momento uma nova missão é criada. Vença a luta contra Choi Chang-dong com recompensa de uma carta de ouro e outra de bronze. O prota pergunta se ele acha ela gostosa e diz que vai fazer ele engolir essas palavras. Agora sim, vamos terminar o vídeo assim. Espero que tenham gostado dessa nova obra que gostei bastante e espero que todos gostem. Apoie o canal deixando um like, comentário e talvez mandando esse vídeo para um amigo. Muito obrigado por tudo e vamos rumo aos 1000 inscritos.